catequizandos, famílias, catequistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da catequese, na presença do Senhor Jesus, da Sagrada Família e do seu Espírito Santo. Iniciemos este encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa oração é inspirada numa orientação do nosso querido Papa Francisco, que é a oração dos 5 dedos. Vamos iniciá-la? Amado Deus, neste momento de oração, queremos realizar a nossa oração da seguinte maneira. Com esse dedo, pedimos por aqueles que estão mais próximos de mim. Peça para aquelas pessoas que você ama muito. Seja seu pai, seja sua mãe, algum familiar, algum professor, seu catequista, seu animalzinho de estimação. Peça para aquelas coisas que você mais ama. Que o Senhor abençoe essas pessoas e cuide. Com este dedo aqui, vamos pedir para aqueles que nos ensinam, nos instruem e nos curam. Vamos pensar nos nossos professores, nos profissionais de saúde, nos nossos pais, avós, pessoas que nos orientam, que nos indicam o caminho, para que essas pessoas tenham sabedoria e tenham coragem diante das dificuldades da vida. Com este dedo aqui, vamos rezar para todos os governantes, todos os líderes e todas as pessoas que são autoridade, para que em todas as suas decisões tenham e recebam a orientação divina. Com este dedo aqui, vamos rezar para todos aqueles que neste momento estão se sentindo fracos, doentes ou estão sofrendo. Seja na nossa casa, seja nos hospitais, seja de doença física, emocional ou espiritual. E pedimos a Deus ajuda e fortaleza. E por fim, com este dedo aqui, coloque a mão sobre a sua cabeça e reze, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por você estar aqui, porque esta oração é para você. Que o Senhor Deus te cure, te liberte, te oriente, te dê paz, te dê saúde e agradeça por tudo que Ele fez por você. E é nesse clima de oração que iniciamos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, eu peço que vocês peguem o livro da catequese, porque hoje daremos início ao primeiro encontro do livrinho, ok? Esse primeiro encontro, ele quer trazer a reflexão para nós todos de que tudo que existe foi criado por Deus. Ele pensou em cada detalhe, na luz, na noite, na natureza, no ar que respiramos. Enfim, tudo o que existe. E Ele fez tudo perfeitamente e de forma gratuita. E sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele queria que tudo estivesse perfeito para que pudéssemos viver aqui. Ele deseja que sejamos felizes.
e que possamos respeitar toda a sua criação. O desejo de Deus é que o homem usufrua de tudo o que ele criou, com inteligência e com sabedoria. Devemos praticar sempre o bem e a justiça. Devemos ser testemunhas da vida. Cada um de nós somos chamados por Deus e devemos expressar as suas ações e dignidade recebida, agindo sempre com responsabilidade, tomando decisões livremente para com elas mudar o mundo e com generosidade. Por favor, peço que abram os seus livrinhos na página 8. Então, o tema de hoje é o homem, centro da atenção de Deus. Acompanhem comigo a leitura ali do início da página 8. Existe uma ligação entre toda espécie de vida à sua fonte, o Deus Criador. Então, tudo o que existe, está ligado a esse Deus que foi o nosso Criador. E essa ligação chamamos de aliança. Por quê? O sinônimo da aliança é ligação, mostra que ele tem um compromisso conosco. Por isso que nós usamos aliança quando estabelecemos uma relação. Aliança significa ligação. O primeiro passo foi dado por Deus ao criar tudo com perfeição, beleza e harmonia, fazendo do homem o centro da criação. Ao homem foi dada a missão de dar continuidade na grande obra de Deus. Para isso, o ser humano precisa assumir livremente os valores que Jesus indicou, para não romper com essa relação, com essa ligação amorosa com Deus. Então, neste momento, vamos pedir a Deus, nós vamos fazer agora o crescer mergulhando na palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está aqui. Peço para que todos peguem a sua Bíblia e abram no primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, para que possamos ler e compreender como que foi realizada toda a obra da criação. Senhor Deus, guia-me durante a leitura bíblica, para que eu possa ser receptivo ao teu ensinamento. Vamos ver então o que Deus quer nos dizer. Que o Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que eu possa entender, anunciar e viver dignamente o Santo Evangelho. Então, Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 31. Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era deserta e vazia, e havia treva na superfície do abismo. O sopro de Deus pairava na superfície das águas. E Deus disse: que a luz seja, e a luz veio a ser. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz da treva. Deus chamou a luz de dia e a treva chamou noite. Houve uma tarde, houve uma manhã, o primeiro dia. Deus disse: que haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas inferiores do firmamento das águas superiores. E assim aconteceu. Deus chamou o firmamento de céu. Houve uma tarde, houve uma manhã, segundo dia. Deus disse: que as águas inferiores ao céu
se juntem em um só lugar e que apareça o continente. Assim aconteceu. Deus chamou o continente de terra, chamou de mar o conjunto das águas. Deus viu que isto era bom. E Deus disse que a terra se cubra de verdura, de erva, que produza a sua semente, e de árvores frutíferas, que segundo a sua espécie produzam sobre a terra frutos, contendo em si a sua semente. Assim aconteceu. A terra produziu verdura, erva que produz a sua semente, segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos contendo em si sua semente, segundo a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde, houve uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinal, tanto para as festas, como para os dias e os anos, e que sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Assim aconteceu. Deus fez grandes luminares, o grande luminar para presidir o dia, o pequeno para presidir a noite e as estrelas. Deus os estabeleceu no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e a noite e separar a luz da treva. E Deus viu que isto era bom. Houve uma tarde, houve uma manhã, quarto dia. E Deus disse que as águas polulem de enxames de seres vivos, e que os pássaros voem acima da terra em face do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os pequenos seres vivos dos quais pululam as águas, segundo a sua espécie, e todo pássaro alado segundo a sua espécie. Deus viu que isto era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e prolíficos, enchei as águas dos mares e que os pássaros proliferem sobre a terra. Houve uma tarde, houve uma manhã, quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, animais grandes, animais pequenos e animais selvagens, segundo a sua espécie. Assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais grandes segundo a sua espécie, e todos os animais pequenos do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que ele submeta os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais grandes, toda a terra e todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele criou. Criou-os macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e prolíficos, enchei a terra e dominai-a. Submetei os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. E Deus disse: eu vos dou toda a erva
que produz a sua semente sobre toda a superfície da terra, e toda árvore cujo fruto produz a sua semente. Tal será o vosso alimento. A todo animal da terra, a todo pássaro do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que tem sopro de vida, eu dou como alimento toda a erva que amadurece. Assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Houve uma tarde, houve uma manhã, sexto dia. Agora eu vou para o capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus modelou o homem como um pó apanhado do sol. Ele insuflou nas suas narinas o hálito da vida e o homem se tornou um ser vivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa leitura, nós vimos o quê? Que tudo Deus criou para que tenhamos uma vida plena, para que sejamos felizes. Em casa, eu peço que vocês leiam novamente com atenção essa passagem bíblica da criação, com muito carinho e atenção, porque é Deus contando tudo que preparou por nós. Agora, tem essa parte do livrinho que está escrito: pense, reflita e converse. Como estamos fazendo a catequese online, organizamos algumas perguntas para que possam responder. Peço por gentileza para que anotem em seu caderno e que possam respondê-las repassando ao seu catequista. Primeira pergunta, para vocês refletirem em casa: e Deus quis nos ensinar com tudo isso que eu acabei de ler, com esta palavra? Segunda pergunta: de todos os acontecimentos que foram lidos, qual você considera mais importante na obra da criação? Então, do texto bíblico são essas duas perguntas. Agora peço para que todos vão até a página 9 e olhem a imagem que ali está. Quando olhamos para esta imagem, onde há uma cidade, a noite cheia de estrelas, a Terra, planeta Terra, uma mão, devemos pensar: há diferença entre o que Deus criou e a sociedade na qual vivemos hoje? Qual é a sociedade que estamos construindo? Gostaria que vocês pensassem. A sociedade que estamos construindo está sendo construída com sabedoria, com inteligência, com amor à obra da criação? Para pensar um pouco, quero que vocês pensem, se puder responder. Criados à imagem e semelhança de Deus, respondo à missão de viver em harmonia comigo mesmo, com as outras pessoas e a natureza criada por Deus? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu vivo em harmonia? Com as pessoas do meu convívio, eu sou um exemplo de ser humano que foi criado para amar as pessoas? Agora vamos refletir. O que o ser humano, até hoje, inventou ou aperfeiçoou utilizando a inteligência dada por Deus? O que o ser humano aperfeiçoou? O que o ser humano criou? Vou dar alguns exemplos. Se vocês tiverem outros, podem anotar e enviar ao seu catequista. A luz, o telefone, a internet, a roda,
a geladeira e tantas outras coisas que vocês podem citar que foi criada pela inteligência ou aperfeiçoada pela inteligência do homem. Agora uma pergunta que eu quero que vocês respondam e repassem ao seu catequista. Quais são as vantagens de tudo que o ser humano inventou? Vocês podem escolher uma dessas características e dizer quais são as vantagens. E quais são as desvantagens? Estamos assumindo a nossa responsabilidade, o cuidado com a natureza, diante da obra da criação? Vou dar uma ideia a todos. Tal você esta semana colaborar com a preservação da natureza, participando de uma coleta seletiva de lixo em sua casa, economizando água, luz, cuidando de uma plantinha, ou plantando alguma coisa, ou se tiverem outras ideias, repassem ao seu catequista o que vocês fizeram essa semana. Agora, nós vamos realizar uma dinâmica. Diante de tudo que ouvimos sobre a obra da criação divina, gostaria de fazer com vocês agora uma dinâmica. Para isso, eu vou usar esse recipiente com água, uma bolinha de isopor, um prego, um giz e uma esponja. A água, por ela ser necessária à nossa vida, vamos imaginar que ela represente o próprio Deus. Então, nessa dinâmica, a água está representando Deus, que é essencial à nossa vida. Tanto a água quanto Deus. Aí está todo o conhecimento aqui, tudo que Ele criou para nos deixar felizes. Daí eu peço a vocês, o que vocês querem ser diante de Deus? Como um prego? Ou um parafuso? O que acontece com o parafuso quando ele entra em contato com a água? Ele nem absorve, e se eu apertar ele também nem passa nada para ninguém. Essa é aquela pessoa que age como prego diante de Deus. Nem absorve o conhecimento que Ele quer dar, a sabedoria, a inteligência, e nem repassa nada para ninguém. Existe aquela pessoa que é giz. Quando a gente joga dentro da água, quando entra em contato com Deus, absorve tudo. Mas se tiver que passar alguma coisa para alguém, ensinar alguma coisa para alguém, não faz, porque o giz, depois de molhado, ele para de funcionar. Você quer ser uma pessoa igual a um isopor? Que em contato com Deus, só boia, não quer mergulhar, não quer sentir o seu amor, não quer participar. Essa é aquela pessoa que não tem compromisso, não tem responsabilidade, não faz as tarefas, não participa dos encontros, não vem à missa. Fica lá boiando, de vez em quando vai, daí não sabe o que tem na igreja. Ou você quer ser, diante de Deus, uma pessoa esponja. O que é esponja? Quando ela entra em contato com a água, ela absorve tudo que ela pode. E por onde ela passa, você pode sempre apertar que ela sempre tem alguma coisa para falar de bom. Alguma coisa para dizer do que ela aprendeu. Então eu espero que diante dessa catequese, de tudo que vocês aprenderam, que vocês sejam como uma esponja, que possam aprender, repassar, orientar. E assim, nesse clima de esponja, eu quero finalizar esse encontro com a seguinte oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço pela obra de tua criação. Do nada criaste tudo
com imensa perfeição. Agradeço-lhe pela minha vida, por todos os seres viventes e pela natureza. Louvado seja tudo o que criastes com tanto amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim finalizamos o nosso encontro. Tenham todos uma boa semana. Usem a sua inteligência, a sabedoria que vem de Deus. Cuidem de sua obra de criação. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.